Convido você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Malaquias, capítulo 3. Quero ler com os irmãos no capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 12. O profeta Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. No capítulo 3, leremos do versículo 6 ao versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Roubará, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Nesta noite eu peço licença às mães, mas eu preciso iniciar uma temática também importante na comunidade de fé, na nossa igreja, sobre a nossa mordomia cristã. E hoje eu quero começar por esse texto, e o título que eu quero dar para a minha reflexão com você nesta noite é: dai a Deus o que é de Deus, o dízimo. Vivemos um tempo em que as verdades bíblicas estão sendo questionadas, e aquelas verdades que esposávamos desde os tempos passados, em que a igreja sempre assumiu, praticou, exerceu com zelo, com amor, com devoção, com cuidado, que ensinou as futuras gerações a também praticarem. Parece que nesses tempos, esses valores, esses fundamentos que dão sustentabilidade para uma vida cristã ajustada, plena, completa, que de fato esteja integrada com a palavra de Deus no Novo e no Antigo Testamento, tem sido solapada, tem sido questionada. E não é menos verdade a questão do dízimo, a questão da contribuição do dízimo e das ofertas. E óbvio que uma área tão sensível na vida da família e no bolso de muita gente, não é? Lidar com a arrecadação financeira na igreja, isto é algo muito sensível. E a nossa cultura terminantemente não lida bem com essa temática quando se fala em dar dinheiro para a igreja. Imediatamente associa-se a dar dinheiro a pastores. E dar dinheiro à igreja ou a dar dinheiro a pastores é algo que definitivamente a nossa cultura não absorve. O que nós queremos nesta noite tratar, e aí cirurgicamente, é pontuar
deixar muito claro qual é a nossa compreensão bíblica sobre dízimo. E eu quero, no mês de junho, retomar essa temática, tanto pela manhã quanto à noite, para discutir melhor esta com a igreja. Hoje eu quero ater-me a esse texto para provocar um pouco a nossa mente, o nosso coração e ajustar, quem sabe, nosso pensamento, e depois podemos conversar melhor sobre essa temática. Dai a Deus o que é de Deus, o dízimo. E a Igreja Presbiteriana do Brasil, na sua Constituição de 1950, ela atribui como dever ao membro que deseja ingressar no seu rol de membros algumas responsabilidades. E dentre as responsabilidades, aqui no artigo 14, eu quero ler aos irmãos para que os irmãos compreendam o que nós compreendemos como responsabilidade da membresia. Diz assim o artigo 14 da nossa Constituição: são deveres dos membros da igreja, conforme o ensino e o espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. A. Viver de acordo com a doutrina e prática da Escritura Sagrada. B. Honrar e propagar o Evangelho pela vida e pela palavra. C. Sustentar a igreja e as suas instituições moral e financeiramente. E o modo pelo qual os membros da Igreja Presbiteriana do Brasil são convidados a sustentar a igreja financeiramente é através dos dízimos e das ofertas. E hoje eu quero falar especificamente sobre dízimos, porque, meus irmãos e minhas irmãs, você e eu sabemos que o dízimo não é invenção da igreja, é princípio perpétuo estabelecido por Deus. O dízimo não é dar dinheiro à igreja, é ato de adoração. O dízimo não é oferecer a pastores, a líderes, mas é um ato de profunda devoção, de adoração ao Senhor. O dízimo não é opcional, é mandamento, não é oferta, é dívida. O dízimo não é sobra, é primícia. O dízimo é ensinado em toda a Bíblia. Antes da lei, em Gênesis capítulo 14, nós temos Abraão oferecendo dízimo a Melquisedeque. Na lei, nós temos em Levítico a descrição do dízimo. Nos livros históricos, em Neemias, nós temos a descrição, o mandamento do dízimo. Nos livros poéticos, em Provérbios capítulo 3, um texto muito conhecido por nós, falamos sobre dízimo. Nos profetas, Malaquias, que nós acabamos de ler, e também no Novo Testamento, Jesus falando em Mateus 23, e o autor de Hebreus capítulo 7, versículo 8. Meus irmãos, negligenciar a devolução dos dízimos é infidelidade a Deus. Sonegar o dízimo, de acordo com a palavra de Deus, é roubar a Deus. Reter o dízimo, que é santo ao Senhor, é colocar-se debaixo da maldição. Agora, entregar o dízimo com obediência é repreender o devorador e contar com as bênçãos das maravilhosas promessas de Deus, das janelas abertas do céu, que promanam toda sorte de bênção. E Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, nesse capítulo, nesse texto que lemos, relata alguns perigos quanto ao dízimo, e hoje eu quero ater-me cirurgicamente a esse texto quando falamos de dízimo. Em primeiro lugar, qual é um dos grandes perigos com relação a não oferecer dízimo? É reter o dízimo. Veja o versículo: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Eu quero chamar a sua atenção, porque o contexto desse texto é uma palavra muito dura de Deus àquela geração, dizendo que aquela geração precisava voltar-se para Deus. O versículo 5 nos dá conta desta expressão de Deus. Perdão, versículo 6. Ele vai dizer: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó,
não sois consumidos. E o versículo 7, desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. É uma denúncia, é uma grave denúncia de Deus àquela geração. Ou seja, não é de agora, mas é de muito tempo dos seus pais. Vocês têm deixado de praticar os meus estatutos, não têm guardado os meus mandamentos, e de há muito tempo. E então Deus vai dizer: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. É uma palavra dura, mas aí nessa palavra de Deus há um cinismo por parte do povo. Há uma expressão cínica nesse texto da parte do povo que Deus revela e condena. Ele vai dizer, olha a palavra de Deus: mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Em outras palavras, o povo está perguntando para Deus: por que nós devemos nos arrepender? Qual é o nosso mal feito? É uma palavra cínica de quem sabe exatamente os porquês, mas estão fazendo-se de desentendidos, como se Deus estivesse exigindo muito deles. E então Deus vai escancarar, vai dar nome aos bois e vai direto na ferida, cirurgicamente. E nessa noite, meu irmão, me permita falar claramente a você o que a palavra de Deus nesse texto fala sobre os perigos de não caminhar com relação a dízimos de acordo com a palavra de Deus. E o primeiro dele é reter o dízimo. Deus vai dizer, e a pergunta de Deus também é sarcástica: roubará o homem a Deus? É uma pergunta. Deus pergunta ao povo: será que é possível? É possível o ser humano, o meu povo, que se chama pelo meu nome, roubar a Deus? E ele responde: vós me roubais, a nação toda. É uma grave denúncia. E aí, reter o dízimo, se o dízimo é santo ao Senhor, eu quero dizer para você, meu irmão, não podemos lançar mão do dízimo que é santo ao Senhor. Não podemos comê-lo, não podemos usá-lo, não podemos dele nos apropriar e utilizar como bem entendemos. Precisa ser criteriosamente devolvido ao Senhor. Esta é a ordenança de Deus, esta é a palavra de Deus, esta é a palavra dura, difícil, pesada, mas abençoadora ao povo de Deus, com relação aos dízimos que pertencem a Deus. Não devolver o dízimo é roubo, é um assalto assintoso contra a graça de Deus, contra a santidade de Deus. Em segundo lugar, um dos grandes perigos é subtrair o dízimo. E essa ideia de subtrair é tirar com mão grande, é tirar com violência, é tirar com força. E ele diz: trazei todos os dízimos, trazei todos os dízimos. Veja que palavra abrangente. Trazei todos os dízimos, tudo aquilo que envolve, tudo aquilo que faz parte da sua renda, aquilo que você recebe, você deve trazer de todo aquilo que pertence ao Senhor. E essa é uma denúncia grave, porque nos processos de adoração, o povo de Israel deveria celebrar a Deus trazendo as primícias das suas colheitas, as primícias do seu gado, as ofertas, a farinha, enfim, todas as famílias começavam um processo de adoração a Deus, trazendo e oferecendo, ofertando, dizimando ao Senhor, como ação de graças, como declaração de amor, de obediência e de gratidão a Deus por tudo que o Senhor deu condições às famílias, ao povo de Deus, de receber fruto da terra, fruto da bênção, fruto da graça de Deus no meio do povo. E o que estava acontecendo é que eles traziam parte daquilo que colhiam, traziam animais mancos, animais machucados, animais envelhecidos, eles não traziam o que havia de melhor das suas primícias. E Deus está fazendo aqui uma grave denúncia: trazei todos os dízimos à casa do Senhor. O dízimo aí é
integral, não é parcial. Não podemos enganar a Deus, não podemos. E aí nós temos na Bíblia, no livro de Atos, um casal que tentou, Ananias e Safira tentaram reter parte da oferta pela venda de uma propriedade, e Pedro foi taxativo. Pedro disse a eles que eles não mentiram aos homens, mas mentiram ao Espírito Santo de Deus, que paira, que vive, que habita no meio do povo de Deus. Veja como que a Bíblia trata severamente o modo como nós lidamos com aquilo que pertence a Deus, que não nos pertence. Deus não precisa, meus irmãos, minhas irmãs, do nosso dinheiro, não se trata disso, pois Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, os animais do campo, a erva, a terra, a sua plenitude, tudo que nele habita. Tudo que temos, tudo que somos pertence a Deus, e nós vivemos por empréstimo para com Deus. Tudo é de Deus. Ele criou todas as coisas, Ele pela sua providência governa e administra e abençoa a todos como Ele quer, do modo como lhe apraz, porque dele são todas as coisas que Ele fez. E esta é a razão principal, a radicalidade da fé cristã, é que nós cremos que tudo pertence a Deus. Nada é nosso, nada nos pertence. Deus nos oferece, Deus nos dá, Deus nos abençoa, Deus nos dá condições, recursos, e Ele requer daquilo que Ele nos dá, a parte que é dele, segundo as Escrituras Sagradas, o dízimo. Tudo que damos ao Senhor provém das suas maravilhosas e próprias mãos. Não damos nada para Deus, nós devolvemos a Deus aquilo que já é dele. O que Deus requer, meu irmão, o que Deus requer, minha irmã, de nós é fidelidade. O dízimo é um reflexo do nosso comprometimento com o Deus da nossa vida. O dízimo reflete um compromisso de amor, um compromisso de vida, ele reflete, ele aponta, ele sinaliza que é um compromisso de fidelidade que eu tenho com o Deus da minha vida, o Deus que me sustenta a mim e a minha família, o Deus que sustenta o seu povo, que é seu povo, onde nós estamos. Por isso que dízimo nós devolvemos todos os dízimos, todos os dízimos. Esta é uma grande dificuldade de muita gente que não compreende a seriedade, a forma como Deus lida com aquilo que Ele requer do seu povo. E em terceiro lugar, um grande risco nosso é querer administrar o dízimo, administrar aquilo que não nos cabe. O dízimo, diz a palavra de Deus, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, à casa do tesouro. Deus não nos deu autorização para administrar o dízimo. Não podemos fazer o que bem entendemos com aquilo que é de Deus. Ele mesmo já estabeleceu em sua palavra que o dízimo deve ser entregue na sua casa. Eu não posso, como discípulo de Jesus, administrar o dízimo que é de Deus. Isto eu tenho que devolver na casa de Deus, porque é de Deus. Isso é óbvio, isso é simples, é fácil de compreender. Tão complicado para tanta gente obedecer com essa simplicidade bucólica que a palavra nos exige. Meus irmãos, pense um pouco acerca disso. Pense um pouco, eu estou trazendo essa palavra cirúrgica ao seu coração, porque como pastor, eu oro por muitas famílias. E vejo muitas famílias passando por grandes lutas, por grandes dificuldades. E a gente vive um tempo de grande escassez, de grande precariedade. O nosso país passa por uma crise financeira, econômica, desemprego. E essas coisas desafiam a nossa fé. Esses movimentos meio que conspiram contra a nossa
coragem de continuar em obediência a Deus, conspiram contra a nossa fé, a nossa fidelidade, o nosso comprometimento com o Deus da nossa vida, porque isto não corrobora com a bênção de Deus quando nós não devolvemos a Deus aquilo que é dele, ou queremos administrar aquilo que é dele. O dízimo é de Deus, ele não nos constituiu administradores do dízimo, mas ordenou para entregá-lo com fidelidade em sua casa. E aqui Malaquias ainda fala sobre duas graves consequências para os que são infiéis na devolução dos dízimos. Veja lá as duas graves consequências. A primeira, ele vai falar que há uma maldição divina. Ele vai dizer, com maldição sois amaldiçoados. Que palavra dura, que palavra dura. Parece que Deus está apertando, espremendo, forjando, como se Ele precisasse daquilo que Ele quer, mas o que Ele quer na verdade é o nosso coração, a nossa rendição, a nossa vida, a nossa fé, a nossa capacidade de obedecê-lo tranquilamente, de confiar, de dedicar, de devolver aquilo que é de Deus. Quando nós não fazemos, nós ficamos expostos à palavra de Deus, que Ele fala que vai haver maldição. Insurgir-se contra Deus e violar as suas leis traz inevitavelmente maldição, porque Deus é santo. Deus é santo e Ele não premia a nossa infidelidade, não premia. Ele vela pela sua palavra, Ele vela em cumprir a sua bela, linda e expressiva palavra que Ele promulgou e Ele vai cumprir. Deus é fogo consumidor, é terrível coisa, diz a palavra, é cair nas mãos do Deus vivo. E, meu irmão, é tempo de nós reconhecermos talvez as nossas dificuldades pessoais, as nossas dificuldades familiares, nesses tempos de tanta dificuldade, e definirmos claramente o que é de Deus, o que não é de Deus. É importante você ajustar, acomodar, integrar a sua fé com a sua prática cristã de obediência, de fidelidade, de comprometimento com a sua fé, com o Deus que te sustenta na história. Sonegar o dízimo também é deixar de ser cooperador de Deus na implantação do seu reino. Você sabe que o dízimo no Antigo Testamento ele foi promulgado para dar sustentabilidade para os processos de adoração. Das 12 tribos, uma tribo não assumiu terra para cuidar das coisas de Deus, para fazer os processos religiosos e fazer a mediação do povo para com Deus. Então essa tribo haveria de viver e cuidar dos processos de adoração, recebendo, pegando parte daquilo que o povo devolve a Deus como dízimo. Era esta a finalidade, dar sustentabilidade para os processos de adoração. E uma das grandes armas do diabo, uma das grandes armas do inimigo, uma das grandes armas da cultura é desconstruir na tua mente, é desconstruir no teu coração, é desconstruir na tua mente, no teu coração, essa ideia de que Deus não precisa e não requer o seu dinheiro. Deus não precisa, mas Deus requer sim a sua fidelidade. E esta palavra está falando exatamente sobre isto. Esta igreja completou ano passado 95 anos de vida como igreja desde o seu nascimento. Esta igreja vem não apenas evangelizando, pregando o evangelho, ensinando na escola bíblica dominical, gerações após gerações nesta localidade, mas esta igreja já formou diversos pastores. Esta igreja já plantou mais de 10 igrejas aqui no nosso sínodo. Esta igreja tem esta característica na sua história de contribuir para o crescimento, para o desenvolvimento da pregação do Evangelho na nossa região da Grande Curitiba. Nós temos várias igrejas que começaram como fruto missionário desta igreja, do conselho desta igreja, irmãos e irmãs que avançaram
com seus recursos próprios, com recursos financeiros, para a obra missionária. Hoje nós temos projetos com 4 missionários que estão fora do país, estamos investindo nesses missionários que estão pregando o Evangelho. Nós temos alguns braços aqui na nossa região que nós contribuímos, nós temos formação teológica, nós temos investimento em formação teológica, nós temos seminaristas, nós temos pastores, nós temos aqui uma estrutura que está disponível e à disposição da igreja para continuar pregando o Evangelho e promulgando e fazendo crescer o Evangelho de Deus da nossa região e fora da nossa região. Os dízimos sustentam essa obra. Os dízimos dão sustentabilidade para a obra missionária. Ó, meu irmão, e veja esse templo, veja essa estrutura física. Eu tenho certeza que a maioria de nós, quando aqui chegamos, tudo isso já estava pronto. Tudo isso já estava pronto. Muitos irmãos do passado envolveram-se com seus próprios recursos, não apenas em dízimo, mas em ofertas específicas, dando expressivas contribuições. Gerações do passado deram grande contribuição para que esta igreja chegasse aos seus 96 anos, com essas possibilidades que hoje nós desfrutamos, fruto da fidelidade das gerações passadas. E agora há conosco essa responsabilidade de dar continuidade e dar crescimento a esta obra que é santa, ela é do Deus que é santo, e Ele requer recursos para propagar o seu Evangelho em toda a região. E, meus irmãos, quando nós retemos os nossos dízimos, quando nós queremos administrar os nossos dízimos, nós estamos comprometendo a obra de Deus que nos cabe realizar. E a segunda ameaça é a devastação do devorador. Se há uma maldição de Deus, há também a devastação do devorador. Ele vai dizer: por vossa causa repreenderei o devorador. O projeto Ageu nos adverte sobre as consequências da infidelidade, dizendo que é o mesmo que receber salário e colocá-lo em um saco furado. Ou seja, quando eu quero administrar o dízimo que é do Senhor, esta ação de infidelidade, segundo o profeta Ageu, é como se eu estivesse colocando dinheiro em um saco furado, ou seja, não prospera. Quando retemos frauduladamente o que é de Deus, o devorador come o que deveríamos entregar no altar, diante do altar do Deus que é santo. E aí eu quero concluir aquilo que Malaquias fala finalmente sobre as bênçãos decorrentes da fidelidade na devolução dos dízimos. E em primeiro lugar ele vai dizer: as janelas dos céus são abertas. E é lá do alto que procede toda a boa dádiva. E aí, meus irmãos, tenho certeza que se eu pudesse franquear a palavra, haveríamos diversos testemunhos de irmãos que vão dizer: pastor, deixa eu falar o que Deus fez na minha vida pela minha fidelidade aos dízimos. Pastor, deixa eu falar. Irmãos, há muita gente que compreende o que Deus realiza na vida do seu povo, que fielmente, fidedignamente, obedientemente cumpre a palavra de Deus com relação a recursos financeiros na sua vida. Deus promete derramar bênçãos infindáveis, torrentes caudalosas das bênçãos de Deus. É bênção sem medida, é abundância, é fartura. Mais vale 90% da nossa renda com a bênção de Deus do que 100% debaixo da maldição de Deus. Pense sobre isso. Em segundo lugar, o devorador repreendido. Deus não apenas age ativamente derramando bênçãos extraordinárias, mas também inibe, proíbe e impede a ação do devorador na vida daqueles que lhe são fiéis. Esta é uma promessa. Esta é a promessa que se cumpre dia a dia na casa dos crentes. Eu posso dizer da minha família, desculpe o exemplo pessoal, mas sou de uma família de 11 filhos. Nascemos na zona rural de Londrina. Muita dificuldade financeira, muita precariedade, muita dificuldade, mas jamais faltou na mesa da dona Graciana e do senhor Dirceu o alimento, o pão de cada dia,
a roupa, enfim, meus irmãos, o nosso Deus repreende. Ele tem autoridade, Ele tem poder, e Ele é Deus que quer abençoar. Por isso que o profeta Malaquias, como boca de Deus, vai dizer ao povo: voltem-se para mim, arrependam-se, retome o caminho da obediência, voltem-se humildemente e pratiquem aquilo que eu exijo do meu povo, que devolvam aquilo que me pertence, como sinal de obediência, como sinal de amor, como sinal de gratidão, como sinal da bênção de Deus, porque eu vou repreender o devorador. Há muitos crentes que podem dizer e podem questionar, dizendo que há crentes não dizimistas que prosperam financeiramente, enquanto há crentes fiéis que enfrentam severas dificuldades econômicas. Isso é uma realidade, Às vezes, temporariamente, a gente pode perceber que algumas famílias que não são tão fiéis estão aí, aos olhos, prosperando financeiramente, e outras que são fiéis ainda passam por apertos, por dificuldades. Mas uma coisa a gente precisa deixar claro: o fato de prosperidade financeira não quer dizer que as bênçãos materiais, de fato, são bênçãos de Deus, porque as bênçãos de Deus, segundo o Evangelho, segundo o apóstolo Paulo, não são apenas bênçãos materiais, mas toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Às vezes o provérbio vai dizer que melhor é o pouco em paz do que a farta abundância em discórdia. E às vezes, meus irmãos, nós achamos que a casa do outro, a grama do outro é mais verde. E não é assim que Deus vê as coisas. Nós precisamos deixar de olhar do lado e olhar para a palavra de Deus, para o Deus da palavra, e passar a limpo a nossa vida diante do Deus que é santo. O apóstolo Paulo diz que é grande fonte de lucro a piedade cristã. A piedade com contentamento, com alegria, com satisfação na presença de Deus. Enquanto afirma que os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens em ruína e em perdição, segundo 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 e 9. E aí eu quero concluir a minha rápida palavra dizendo a você nesta noite que a Igreja Presbiteriana da Silva Jardim, ela honra seus compromissos contando com os dízimos. E ela tem sido ricamente abençoada por Deus no cumprimento da sua missão, no cumprimento dos seus compromissos com aqueles com quem ela encaminha. Deus tem abençoado ricamente esta igreja com famílias que compreendem a importância de participar alegremente, abençoadamente, fidedignamente com os seus dízimos, trazendo a casa do Senhor. Ore por isso, meu irmão. Se por acaso você tem alguma dificuldade, alguma má compreensão, ou essa temática ainda não está muito clara teologicamente a você, eu teria maior prazer em gastar um tempo com você conversando sobre isso, porque isto afeta profundamente a sua relação de fé com Deus e a sua graça, a sua vida diante da graça de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Eu quero convidar o reverendo Ricardo para concluir o nosso culto.